Olá! Meu nome é Tássio Reis Eu sou o Lucas Souza. e esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Também estamos no YouTube, no Instagram. E se você gosta do projeto, aí você já sabe, meu amigo, manda aquela mensagenzinha maravilhosa e diz: ó, esse episódio aqui, esse episódio tá show, tá mara, 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 maravilha aí, Egito, Egito e. Com certeza, a gente tá cada dia maior, Tássio, e eu acho que o céu é o limite. E quem sabe, agora que saiu aí notícia de que tem OVNI circulando a gente, então quem sabe daqui a pouco a gente atinge acima dele também. Um geólogo do espaço, meu amigo, é isso que eu quero. Tássio, Diga a aí. gente recebeu e-mails, Tássio. Ô louco! Ô louco! Ah, Que rapaz. novidade maravilhosa! Eu nem sabia que a gente tinha um e-mail, quanto mais que a gente recebia e-mail. Foi um e-mail para a equipe Geologia Geral, em geral, ó, Ah, que bem maravilha! redundância. Mas um ouvinte nosso de Moçambique, não só aqui do nosso canal do Geologia Geral Podcast, mas também YouTube e Instagram. E ajudamos ele aí com algumas dúvidas, ele agradeceu bastante e estamos evoluindo. Que Agradecemos aí maravilha! pelo nosso ouvinte Lourenço. Um grande abraço. Se quiser publicar aquele artigo que a gente ajudou, estamos aí querendo o nosso nome nessa brincadeira. Filar a citação no artigo, é isso que a gente quer, Lourenço. Um grande abraço, querido. Um grande abraço aí para todos os africanos que nos acompanham, né? E um beijo no coração. Mas, Lucas, hoje a gente está aqui porque lá no episódio 2, lá atrás, eu lhe falei que eu achei uma pedra no meu quintal. E hoje eu recebi a avaliação geoquímica dessa pedra e descobri que a pedra está rica em ferro. Só que aí eu preciso entender, Lucas, como que eu faço uma avaliação geoquímica de uma pedra? Cara, a geoquímica da pedra, a gente precisa fazer todo um processo dela, né? De transformar ela na menor fração possível. E fração que eu digo tamanho, né? Então a gente pega, quebra ela para pedaços menores, transforma em brita, depois a gente pulveriza para virar um pozinho e passamos aí por diversos outros processos, porque a gente pode fazer a quantificação dos elementos químicos dela através de difratometria de raio-x, a gente pode utilizar espectrômetro de massa, tem várias técnicas para realizar, mas basicamente a gente transforma ela numa fração muito fina, realiza as análises e a gente recebe os dados de quais os elementos que compõem ela. E a gente tem uns que são maiores, que são os que vêm em grandes porcentagens, e aí o ferro estaria dentro de um desses, e outros que vêm em quantidades bem pequenininhas, que são os que vêm parte por milhão, as análises, e aí esses a gente chama de elementos menores ou traços. Mas, Lucas, eu assistindo, você sabe que eu sou um grande fã, é o meu programa preferido quando eu tô de bobeira em casa, de cueca. Sabe aquele momento maravilhoso que você tá de cueca assistindo TV? Passo por ele todo dia. O meu programa preferido de assistir nesses momentos é um programa do History Channel chamado Trato Feito. E aí o cara chega lá com a pistolinha, ele aponta a pistolinha pro bracelete e fala uma Fala, me dá porcentagem. dinheiro agora. E ele consegue ver a quantidade de ouro que tem nesse bracelete. Você sabe qual é esse método e como que ele consegue isso com a pistolinha que emite um laserzinho ou sei lá o quê? Tem realmente alguns equipamentos hoje bem desenvolvidos que eles fazem uma análise in loco, né, que a gente chama, que é justamente essa quantidade aí de você chegar com uma arminha meio laser. E ele faz por processos parecidos com a própria difratometria, né, de raio-x, porque cada elementozinho dá uma resposta em relação à propagação de algum raios, digamos assim, né? Então, com essa resposta em como se comporta a propagação dentro deles, ele consegue meio que dar uma quantificada em quais os elementos que estão envolvidos naquele material que ele está analisando. Como é uma coisa muito direta, assim, né, muito rápida,
acurácia dele, a precisão é um pouco menor. Isso eu confesso que eu não tenho o maior conhecimento do mundo para te dizer se os melhores já têm uma tecnologia suficiente para alguns desses equipamentos bater uma análise em laboratório, mas da última vez que eu tinha olhado, eles eram muito bons, mas não eram tão precisos. Eles davam uma noção da composição química do material analisado, só que uma análise em laboratório ia determinar com maior precisão essa quantidade. Perfeito, perfeito. Na minha loja, a família vem primeiro e o dinheiro vem depois. Depende para quem você pergunta. Mas a melhor parte é que você nunca sabe o que vai entrar por aquela porta. Esse é trato feito. E digamos que essa porcentagem de ferro veio realmente bastante alta na minha pedra, uma pedra bonita, exótica. Minha pergunta é, vou ficar rico? É possível. É possível, vai depender aí. É porque a gente olha assim, quando o pessoal fala, eu tenho uma grande concentração de ferro nessa amostra, então, porra, eu tenho um minério de ferro. E nem sempre é o caso. O processo de mineração, ele precisa passar por separações, né? Sejam mecânicas ou químicas, para que a gente isole o elemento que se quer. Nesse caso aí é o ferro para fazer ligas metálicas, né? E aí a gente utiliza muito ferro em construções, essas coisas todas. Então é viável em toda amostra que tem muito ferro tirar essa quantidade de ferro para a gente utilizar nas construções? Nem sempre. Algumas amostras, essa quantidade grande de ferro está em minerais que o processo de separação fica muito difícil. Então geralmente a gente precisa de um determinado tipo de amostra que já passou por um determinado tipo de processo que concentra tanto esse ferro que aí sim torna ele viável para a gente tirar e fazer uma separação. Muitas vezes a gente tem uma amostra que tem minerais parecidos com o que estão em granitos, por exemplo, que tem alto teor de ferro, só que como não teve esse processo de reconcentração dele, fica muito difícil da gente tirar ele de dentro daquelas estruturas. Entendi. Então quer dizer que nem todo minério de ferro é um minério que eu posso usar dentro da indústria para a produção de liga metálica. Depende da composição que vem associado ao ferro, né? Qual composição é essa? O que tem que ter dentro, nesse exemplo específico, né, do minério de ferro para ele ser mais facilmente liberado? Tem a ver com aquilo de ligação covalente, ligação iônica, ou eu estou viajando aqui? Tem sim. Tudo no nosso universo, né? Não vou nem falar do nosso planeta, mas tudo no universo se reduz a ligações químicas, né? Então, os minerais... Menos o meu amor. O meu amor é muito mais do que ligações químicas. Mas o nosso mineral não poderia ser diferente. Os minerais, então, eles têm ali as suas forças de ligações e diferentes minerais têm ligações diferentes, né? Óbvio. Então, a gente pode ter ferro, como eu falei com você, dentro da estrutura de minerais que compõem um granito, por exemplo. Aqui é o mesmo mineral que pode ter uma grande quantidade dele. Só que a ligação química dentro desses minerais, que são os silicatos, é muito difícil da gente quebrar para liberar somente o ferro. Então, um outro processo geológico faz uma transformação desse ferro de forma natural, né? Mas aí a gente precisa achar já esse processo tendo se passado, a gente não consegue estimular com que isso aconteça. Faz com que esse ferro ele seja remobilizado e cristalize em uma outra estrutura, que são os óxidos de ferro, que ficam no topo de solos, por exemplo, em algumas situações. Então a gente tem alguns processos geológicos que fazem esse enriquecimento natural e aí torna mais viável que a gente consiga utilizar esse material. Nem sempre essa quantidade, esse processo que eu estou te falando vai ser tipo um granito, vai passar por um processo geológico de intemperismo e vai formar um depósito de ferro. Não é bem dessa forma. Para o ferro, a gente já tem um ambiente específico que acontece com ele. A principal forma, ele é de um ambiente marinho raso, né? Então ele tem essa principal coisa que ele está dissolvido ali nas águas do mar e ele precipita alternando com camadas de areia. E depois disso sofre um outro processo geológico e aí tem essa reconcentração formando o que a gente chama de formações ferríferas bandadas. Então, esse é um tipo de específico
de uma concentração muito alta desse ferro. Então, é diferente a gente pegar uma amostra que tem um alto conteúdo de ferro e a gente tem uma amostra que tem o minério de ferro. Então, a gente pode ter um alto valor de ferro em uma determinada rocha, mas que essa rocha não é o minério, mas outra rocha vai ter tanto o alto conteúdo quanto ela é considerada minério, porque o beneficiamento desse material com esse minério é muito mais simples do que a gente retirar da estrutura dos outros na outra rocha. Acaba sendo ferro também, mas acaba sendo mais caro você extrair do que procurar em outro lugar o minério de ferro mais simples e fazer o processamento do minério de ferro mais simples, né? Exato. Principalmente porque o minério de ferro ele não tem um valor de mercado muito caro, né? Ele é relativamente barato comparado a alguns outros, se você comparar com o ouro, por exemplo. Então, justamente por ele ter uma abundância muito grande no planeta, né? A gente tem várias reservas. Hoje a gente tem um ponto de corte muito alto. Se ele tivesse baixa quantidade, a gente não achasse tanto ele, aí economicamente iria valer a pena a gente fazer o esforço de tentar retirar ele desse outro tipo de rocha. Mas hoje não, a gente tem muitos depósitos pelo mundo, então é relativamente fácil achar, é barato, não é viável, por mais que a gente veja uma rocha que possa ter geoquimicamente um alto teor dele, se não for considerado uma rocha minério, ele não pode ser extraído. Perfeito. Na minha loja, a família vem primeiro e o dinheiro vem depois. Depende para quem você pergunta. Mas a melhor parte é que você nunca sabe o que vai entrar por aquela porta. Esse é Trato Feito. Com relação aos outros elementos, também é a mesma coisa que a gente está falando do ferro, por exemplo, alumínio, ou cobre, ou magnésio. Não sei nem se a gente usa magnésio para alguma coisa, além de fazer aquelas pílulas que os idosinhos gostam, né? Pílula de magnésio! Usa. O magnésio, ele é muito utilizado em talcos, por exemplo. Olha só, para ficar com minha pele lisinha. Mas então, cada tipo de mineralização passa por um processo diferente. A gente tem uma disciplina inteira no curso de geologia que é só para saber como são esses processos de geração dos diferentes minérios e saber reconhecer, né? Que é o principal, a gente, quando estiver ali no mapeamento, a gente poder olhar para um determinado tipo de rocha e ficar um pouco mais alerta de que ali pode constituir um depósito mineral. Então, o alumínio, por exemplo, como você perguntou, o alumínio é aquele processo que eu falei que não acontecia com ferro, é o que acontece com o alumínio. A gente tem uma rocha muito rica em alumínio, ou manganês também acontece. Só que não vale a pena a gente tirar desta rocha, porque é um material relativamente barato, tem grande diversidade, então tem aí várias coisas que fazem com que não seja viável a gente retirar da rocha. Só que aquela rocha ficou exposta na superfície aqui por milhões de anos e ficou chovendo, e a chuva a gente sabe que transforma a rocha em solo. Esse processo fez com que vários dos elementos daquela rocha fossem embora e a gente então ficou só com a sobra desse alumínio ou do manganês. E aí a gente tem ali o depósito formado. Então, um dos processos de geração de depósito mineral é esse. Então, a gente inicialmente não tinha, e a gente tinha altos valores, mas não era um depósito mineral porque seria muito caro retirar de dentro da rocha. Mas aí veio um processo geológico e reconcentrou tudo isso, deixou só o que é de valor econômico. A gente chegou ali e consegue retirar isso com maior facilidade. É Deus facilitando o trabalho dos geólogos, né? Dando as condições da gente trabalhar, na verdade, né? Perfeito. E em materiais mais nobres, assim, porque a gente está falando aqui de coisa muito comum, né? Mas quando a gente para pensar, por exemplo, em, sei lá, titânio, em platina, nesses materiais mais nobres, aí sempre vai valer a pena você fazer a extração, independente do que tenha lá ligado a ele? Isso. Aí o titânio nem tanto, porque a gente tem uma certa abundância maior em relação a ele. Verdade? Titânio? É menos do que ferro, essas coisas todas, mas ainda é muito mais do que os da platina, por exemplo, que você falou, ouro, prata, né? Esses que são muito mais difíceis de encontrar. E é por isso que é muito caro, né? Material de ouro. A gente tem aí ferro e ligas metálicas de ferro, titânio, manganês, vários materiais, mas a gente não tem uma liga metálica de ouro, né? Porque ouro é muito caro. E é mole também, né? Não serve para construção, é mais para joia. Mas ele é um material que
o elemento químico tem uma baixíssima concentração nas nossas rochas. Então, qualquer hora que a gente se debate com uma área que pode existir ele, então tem que retirar, seja lá qual for o processo que tem que passar, né? A gente tem concentrações mínimas. O teor médio de corte de ouro é 8 ppm, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa de uma concentração de 8 em 1 milhão de ouro em uma rocha para ser economicamente viável a gente retirar. Então, são gramas por toneladas que a gente compara, né? Na hora que a gente faz a razão do tanto de pedra que a gente vai ter que quebrar e moer e fazer a separação para poder retirar gramas de ouro. Então, é um valor muito grande porque a gente tem muito pouco dele. Isso acontece também com alguns, em outros graus, né? Claro, mas acontece também com os elementos do grupo da platina, com alguns desses que a gente está evoluindo aí para utilizar em relação à alta tecnologia, e aí é nisso que gere o valor de mercado, né? É um pouco sempre relacionado à abundância. Se a gente tem uma alta abundância de alguma coisa, fica mais barata, e se a gente tem baixa, fica mais caro. Eu estava lendo recentemente a questão do lítio, né? Que o lítio antes era um material relativamente pouco utilizado assim, então o valor dele era relativamente pequeno, só que agora com as baterias de lítio que estão precisando cada vez mais, né? Para carro elétrico, para computador, para tudo, praticamente para celular, para tudo que a gente usa que requer bateria, esse material, o lítio, está se tornando altamente valioso, né? E está valendo super a pena para os países, para os grandes países produtores, que são países daqui da América do Sul mesmo, em geral, né? Eu acho que é isso que você está usando como exemplo faz muito sentido. É a economia que determina se vale a pena ou não investir em determinado material. Exato. Tem alguns hoje que a gente pode não estar usando muito, mas aí alguma tecnologia evolui, começa a usar ele e aí começa a ser relativamente viável. Um deles, assim, o mais abundante elemento que a gente tem nas nossas rochas aqui da superfície, digamos assim, né, da crosta, é o silício. Então é o principal elemento, é disparado, o que sempre tem maior porcentagem nas análises, na grande maioria, claro. E aí, ele, por ser muito abundante, não utiliza para muita coisa. Só que aí agora já tem empresas que estão fazendo ligas, utilizando para realizar ligas de ferro-silício. Então, ele, um elemento que tem a rodo, já está começando a ser olhado como um objetivo de pesquisa. A poeira da minha casa aqui é silício, não é? Ou eu tô enganado? Em grande parte, sim. Eu vou ficar muito rico quando esse negócio for pra frente. Eu vou ficar muito rico, você não tá ligado. Mas tem umas especificidades, é complicado. Precisa de uma pureza de 99%, tem que ter fósforo menor do que 0,5, é umas especificidades bem certinhas assim. Cara, mas vai que poeira, é que tá caindo aí é desse grau. A poeira da minha casa é poeira, irmão. É poeira mesmo. Poeira raiz, né? Eu acho que eu vou ficar bem rico em breve, viu? Eu não tenho dúvidas disso. Ou de uma forma ou de outra, né, Tássio? Ou com podcast, né? Ou com pó, ou com podcast. Ô, Polícia Federal, quando eu falo pó, não tem nada a ver com cocaína, viu? Nada. Pensando, Lucas, na questão da... Nossa, essa piada foi muito comprometedora. A gente tá começando a ser monitorado aqui. Foi muito comprometedora. Mas deixa eu me recompor aqui para eu reformular a pergunta que eu ia fazer. E você acha que a gente também evolui tecnicamente baseado na disponibilidade do que a gente tem? Porque eu imagino que essa ideia de criar uma liga de silício, por exemplo, venha de uma alta disponibilidade de silício e do custo ser relativamente baixo. O pessoal se empolga em criar novas tecnologias baseadas nisso. Ou não, ou tem mais a ver com as propriedades do material do que com a vontade de criação e inventividade humana? Eu acho que deve ter um pouquinho dos dois, né? Muitas tecnologias são desenvolvidas, mas o material é tão raro que não consegue ter uma grande produção, né? E aí não consegue construir em grande escala, fica muito restrito. Então, eu acho que os objetivos das pesquisas tecnológicas, elas
devem sempre seguir um certo padrão de utilizar materiais e elementos químicos que tenham a mínima capacidade de serem ali encontrados para que você consiga utilizar e ter uma grande produção. Então, acho que os dois têm que andar sempre em equilíbrio. Então, à medida que a gente descobre uma nova tecnologia e utilização para um elemento que a gente não estava dando muita atenção antes, a gente começa a dar um valor para ele agregado a essa utilização da indústria, né? Mas, no entanto, se a gente utiliza muito ele e começa a ter escassez, aí tem um aumento do valor dele, então a gente para de utilizar um pouco dele. Então, acho que tem que ser sempre um balanço em relação a gente escolher bem o material na hora de desenvolver qualquer tecnologia. Porque se desenvolve uma tecnologia com material que praticamente não existe, é muito difícil de encontrar, então você não vai conseguir fazer outras do seu desenvolvimento, né? Se você queira ser uma estrelinha de ouro ali e achou uma forma de fazer uma máquina do tempo, e aí pronto, aí pode ser só a sua mesmo, que aí você vai ficar ricaço. Faz sentido, né? Dá para usar nióbio para fazer máquina do tempo, que tá tranquilo. Perfeito, meu querido. Adorei esse programa. Muito obrigado pelas explicações e vou pesquisar mais a minha pedra de ferro aqui para ver se é o meu futuro também ou não. É sempre importante você ter mais uma opinião para saber se esse troço aí vai te dar muito dinheiro e se vai financiar o nosso futuro aqui desse grande podcast. Perfeito, perfeito. Beleza, pessoal. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral e hoje aprendemos que o amor é uma questão de química, mas não de ligação química. Nem só de vitaminas para idosos vive o magnésio. Ele também vai em bumbum de bebê, né? E por fim, fique com preguiça de passar pano na sua casa e se prepare para um futuro milionário. Acumula esse troço aí no fundo e vamos ficar ricos. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Mas, Lucas, opa, caramba! Convergência.